Muito bem-vindos novamente. Nós vamos dar sequência às nossas aulas de Química. Na nossa última aula, nós terminamos falando sobre os modelos atômicos. Falamos sobre o modelo Rutherford-Bohr, que é o modelo atômico que nós adotamos no nosso dia a dia para fins didáticos. Lembrando que há outros modelos atômicos mais atuais que o modelo Rutherford-Bohr, onde eles vão trazer novas divisões daquelas partículas básicas dos átomos, principalmente os quarks. Mas nós vamos utilizar o modelo atômico Rutherford-Bohr porque ele é um modelo adequado, ele é um modelo correto, que traz informações e uma representação bem real em relação à representação de um átomo, e para fins didáticos é mais fácil. E aí, dando sequência, hoje nós iremos falar sobre os símbolos químicos. Então, nós temos os elementos químicos. Na nossa tabela periódica atual, nós temos 118 elementos químicos representados. E talvez vocês estejam se perguntando, professor, o que são elementos químicos? Então, gente, vamos entender o seguinte. Algumas pessoas usam como sinônimo elemento químico e átomo, mas tem uma pequena diferença. Nós chamamos de elementos químicos um grupo de átomos do mesmo tipo. Então, a isso nós damos o nome de elemento químico. Então, por exemplo, o grupo do carbono. O carbono é um elemento químico que confere, que ele vai haver um conjunto de 3 átomos diferentes. Nós vamos ter o carbono 14, o carbono 13 e o carbono 12. Então, é um grupo de átomos do mesmo tipo. Que tipo de átomo é esse? O carbono. Então, o nome do elemento químico leva o mesmo nome do átomo. E aí, o que acontece? Ao longo do tempo e ao longo da história, a comunidade científica foi padronizando muita coisa, principalmente a nomenclatura e as formas de representação de algumas partes do conhecimento. Por que isso existe? Por que ela fez isso? Ela fez isso para tornar fácil o estudo da ciência, para tornar fácil o conhecimento, não somente das ciências da natureza, mas de outras áreas do conhecimento, em qualquer parte do mundo. E aí nós vamos entrar nessa parte das nomenclaturas e dos símbolos químicos. O que são os símbolos químicos? São símbolos que nós utilizamos para representar o nome dos elementos químicos e dos átomos. É uma forma mais fácil de nós representarmos o nome de cada um. Então, de uma maneira simples, fácil de guardar e fácil de consultar. Como é que é definido o símbolo químico? Então, por regra, pelas regras atuais da comunidade científica, o nome de um elemento químico ou o nome de um átomo, ele é representado pela sua letra inicial, como nós estamos vendo aqui no quadro. Então, nós temos aqui o hélio, representado pela letra He, nós temos o hidrogênio, representado pela letra H, nós temos o mercúrio, representado pela letra Hg, fósforo representado pela letra P, o sódio, o nitrogênio, o carbono, o cálcio e o cloro. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas nós temos 118 elementos químicos na nossa tabela periódica atual. Então, por regra científica, os símbolos químicos, então, nada mais serão do que a letra inicial do nome daquele elemento químico. E aí vocês podem observar uma coisa, olha só. Aqui eu tenho alguns elementos químicos que o seu símbolo é composto por apenas uma letra. Mas eu também tenho outros que o símbolo químico é representado por 2 letras. Então aqui, alguns exemplos. Com uma letra, o hidrogênio representado pela letra H. O fósforo representado pela letra P. O nitrogênio representado pela letra N. O carbono pela letra C. E aí nós temos outro, por exemplo, o oxigênio, que é representado pela letra O, o potássio, que é representado pela letra K. Além de ter que ser representado pela letra inicial do nome, essa letra obrigatoriamente tem que ser maiúscula, assim como eu coloquei aqui. Vocês estão observando que todas as letras iniciais elas estão em maiúsculo, então isso é uma regra científica. E talvez vocês estejam se perguntando agora, professor, mas o porquê que tem alguns deles que o nome, o símbolo químico é representado por 2 letras?
Isso acontece porque nós temos vários elementos químicos, nós temos vários átomos na nossa tabela periódica que iniciam o nome com a mesma letra. Então, para poder diferenciar e não haver uma confusão, acontecer de 2 átomos, 3 átomos ou 3 elementos químicos terem o mesmo símbolo químico, né? E colocou então uma segunda letra. Por exemplo, olha só, aqui eu tenho o hélio, o hidrogênio e o mercúrio. Ambos, né, os 3 tipos de elementos químicos aqui, iniciam pela letra H os seus nomes. Porém, como é que eu vou fazer então para que não haja confusão? Então eu vou diferenciar com uma segunda letra. Como eu estou vendo aqui, ó, o hélio tem uma segunda letra que é o E. O mercúrio tem uma segunda letra que é o G. E o hidrogênio é apenas uma letra. Aí, quando houver essa segunda letra no símbolo químico, obrigatoriamente essa segunda letra tem que ser minúscula. Por quê? Porque ela compõe parte do átomo, parte do nome do átomo. Então, obrigatoriamente, a segunda letra, quando houver o símbolo químico, ela tem que ser minúscula. E a primeira letra sempre maiúscula. Nós vamos observar aqui também, olha só. 2 outros elementos químicos que iniciam com a mesma letra. O sódio inicia-se com a letra N e o nitrogênio também com a letra N. Então, para não haver confusão, né, o sódio aqui, seu símbolo químico vai ter uma segunda letra, nesse caso, o A. Outro exemplo aqui, ó, carbono, cálcio e cloro. Os 3 iniciam pela mesma letra. A inicial do nome é a mesma, a letra C. Então, para não haver confusão, vamos distinguir com uma segunda letra. Então, o carbono vai ser formado seu símbolo químico apenas pela letra C maiúscula, o cálcio pela letra C maiúscula e o A minúsculo, e o cloro pela letra C maiúscula e o L minúsculo. Então, dessa forma, nós vamos conseguir representar todos os elementos químicos em símbolos sem haver mistura, tendo assim, então, distinção entre um símbolo e outro. Agora, tenho certeza que vocês estão me perguntando uma coisa. Professor, Mercúrio não inicia com a letra H. Por que está com a letra H? Fósforo não inicia com a letra P. Por que está com a letra P? Sódio não inicia com a letra N. Por que está com a letra N? Então vamos entender o seguinte, gente, olha só. Os símbolos químicos, eles são iguais em todo lugar da Terra. Então, em qualquer país que você for no mundo, Brasil, Argentina, Uruguai, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, em qualquer lugar que vocês forem, vocês vão observar em qualquer livro descrito na língua daquele país que os símbolos são os mesmos. Então, eles são padronizados. Como eu falei para vocês, isso é para facilitar o estudo. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu estou aqui no Brasil, estou cursando lá o ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Aí eu resolvo estudar fora do país. Eu quero estudar na Alemanha. Eu quero estudar nos Estados Unidos. Então eu vou para lá estudar. Então, para não haver a confusão e a dificuldade do ensino, da aprendizagem, os símbolos são os mesmos. Por quê? Aquilo que eu já aprendi aqui, com relação à representação, lá vai ser a mesma coisa. Então, não vou perder e não vou me confundir. Assim é em outras coisas, por exemplo, placas de trânsito, algumas formas são padronizadas no mundo, né? Não é somente a representação, né, química ou a representação científica, mas a representação de informações. Então, há muitas formas de se representar certas informações que são padronizadas no mundo. Vamos imaginar, eu estudei a minha vida inteira no Brasil, fiz o ensino médio, fiz a faculdade, aí eu quero me especializar, quero dar sequência aos meus estudos, quero fazer um pós-doutorado e vou fazer isso em outro país. Então, para chegar lá, eu não ficar perdido, eu ter facilidade, uma facilidade maior na continuação dos meus estudos, eu vou ter os mesmos símbolos que são aqui. Então, eles serão iguais. Então, isso é uma forma de facilitar o estudo, né? A obtenção pelo conhecimento. Então, isso é muito interessante. Mas voltando aqui, aquilo que eu falei com vocês, né? Então, aqui tem alguns exemplos aqui no meu quadro de alguns símbolos que, ó, entre aspas, a letra inicial não corresponde ao nome. Por quê?
Esses nomes que eu coloquei aqui para vocês, hélio, hidrogênio, mercúrio, fósforo, sódio, nitrogênio, carbono, cálcio e cloro, esses nomes estão na língua portuguesa. Então, os nomes, eles podem variar de uma língua para outra. Eles podem variar. Então, no inglês eles vão ser uma forma, no francês vão ser uma outra forma, no espanhol uma outra forma, no hindu uma outra forma. Então os nomes em si não têm um padrão que tem que ser o mesmo nome, né? A mesma forma de escrita ou uma língua padronizada. Nessa questão da transcrição, ok, gente? Mas os símbolos químicos, a maioria deles, né, eles são representados pelas iniciais dos seus nomes em latim ou em grego. Por isso que não corresponde aqui, em algumas situações, ao nome em português. Então, por exemplo, olha só, Hg, que é o mercúrio. Mercúrio começa com a letra M, mas aqui ele está Hg. Por quê? Hg é o nome do mercúrio em grego, né? Olha só, Hg, que vem da palavra grega, que é hidrargúrio. Hidrargúrio. Hidrargúrio não, perdão. Hidrargírio, né? Então, hidrargírio, que é o nome da prata em latim. Então, isso aqui são as iniciais desse nome que, em latim, seria o nosso mercúrio, que significa prata líquida. Gente, vamos lá. Mercúrio não é prata, tá? Não é um tipo de prata. Por que que tem esse significado? Porque antigamente chamava-se de prata líquida. Por quê? Porque a cor dos metais tem a cor acinzentada ou prateada. É uma característica dos metais. O mercúrio é um tipo de metal. E prata líquida por quê? Porque o mercúrio, na temperatura ambiente, é encontrado aqui na Terra no estado líquido. Então, apelidou-se de prata líquida, que em latim e em grego é hidragiro, tá certo? Então, hidragírio. Então, pegou o H inicial e pegou o G, que acompanha aqui a metade da palavra. Outro exemplo, o sódio, né? Ó. Olha só, o sódio, no português, ele inicia com a letra S, mas o nosso símbolo químico, N. Aí você vai ver, não tem nada a ver. Mas o símbolo Na deriva, então, do seu nome em grego, que significa natrão. Então, olha só, né? Natrium. Em grego, natrium, que significa natrão. Natrão é como os gregos chamavam antigamente um tipo de sal chamado carbonato de cálcio. Então, esse sal carbonato de cálcio era conhecido antigamente na Grécia como natrão. Aí o nome químico, o nome grego, natrium. Então, Na vem de na. Inicia aqui o nome natrium, tá certo? Mas no português é sódio. Natro é como se fosse ali um nome vulgar para aquela substância, para aquele sal. Como nós temos aqui, né, o sal de cozinha, nós chamamos de sal, não é isso? O sal de cozinha que nós utilizamos, aquela substância química que nós utilizamos para temperar os nossos alimentos. Mas o seu nome químico é cloreto de sódio. E o do nátrio ou natrão, que eles comercializavam, que eles utilizavam lá na Grécia, é o carbonato de cálcio. É um nome químico, é um termo químico. Um outro exemplo, né? O fósforo. Olha só o fósforo. O fósforo aqui ele é iniciado pela letra P. O seu símbolo químico é a letra P, mas a letra P não corresponde à letra inicial da palavra fósforo. A letra inicial da palavra fósforo é F. Mas por que que é P? Porque é do nome desse elemento químico em grego, né? Que é fósforos. Então, olha só, esse elemento químico em grego que é fósforos. Em grego não, perdão, em latim. E aí a palavra fósforos, né, lá no latim, inicia-se pela letra P. Tá vendo? Então, P. Por isso, o símbolo químico do fósforo é a letra P maiúscula. Fósforo significa luz brilhante, tá certo? E aí, falando sobre o nome dos elementos químicos. Então, olha só, o nome dos elementos químicos também tem um porquê, porém não tem uma regra pré-estabelecida. Né? Tipo assim, você tem que dar o nome a um elemento químico de acordo com uma regra. Não. Então, muitos davam o nome ao elemento químico
por causa de uma característica que ele possuía, por exemplo, a questão do fósforo, né? Luz brilhante, significado. Nós temos alguns elementos químicos que têm o seu nome em homenagem ao cientista que estudou ou que descobriu esse elemento químico. Nós temos alguns elementos químicos que têm o seu nome dado em homenagem a um lugar onde foi feita a sua descoberta, onde que fez o seu estudo. Então não tem uma regra muito específica, não. Mas o nome de um elemento químico normalmente ele vai se basear ou em uma característica desse elemento químico, ou em um lugar onde ele foi estudado ou descoberto, ou em homenagem a alguém, a alguma pessoa, ou aquela pessoa que estudou ele, né? Então, nós temos essas situações. Só um exemplo, Mercúrio. O Mercúrio, né, no português, né, o Mercúrio foi dado esse nome a esse elemento químico em homenagem a um deus grego, né, Mercúrios. Então, é um exemplo, né? E assim, nós vamos ter outros casos. Mas, para o momento, é importante vocês entenderem isso, né? Que os símbolos químicos nada mais são do que a representação dos elementos químicos ou dos átomos. Eles são dados através da letra inicial do seu nome, em maiúsculo. O seu nome normalmente é escrito em latim ou em grego. Quando nós temos dois ou mais elementos que iniciam pela mesma letra, esses símbolos químicos, eles serão acompanhados de uma segunda letra, que obrigatoriamente é minúscula. Então, isso nós temos que saber. E o que nós temos que saber? Que os nomes desses elementos químicos ou desses átomos, eles são baseados ou em características desses elementos, ou em o nome do autor, ou em homenagem a alguém, ou em homenagem a uma cidade, ou um lugar onde ele foi descoberto. Normalmente é isso, tá? Então, essa parte é muito importante, eu espero que vocês tenham compreendido. Normalmente, em provas ou em livros, né, nós vamos ver muito aparecer o símbolo químico e às vezes a gente não vê o nome mesmo, propriamente dito, né? Em vez, por exemplo, de aparecer hidrogênio, vai aparecer o H maiúsculo, em vez de aparecer o hélio, né, escrito hélio, vai aparecer o HE, o E minúsculo, e assim vai. Então é importante nós entendermos e compreendermos e sabermos fazer a leitura dessas informações. Então, espero que todos tenham compreendido. Na nossa próxima aula, nós iremos dar sequência ao estudo dos elementos químicos e de algumas características, de algumas informações que nós precisamos saber a respeito, né? A forma como representar algumas informações. Então, um forte abraço a todos e fiquem com Deus.